Bom dia. Vou falar rapidamente uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. Acabou a luz. É, é, Desculpa, os vídeos meus são assim. Tudo é possível acontecer. E vai na inspiração. É, eu tava. Eu gosto de ir conhecendo várias coisas. Aí tava vendo um programa sobre Israel. E ao ver esse programa era sobre o norte de Israel. E aonde seria a localidade de Cesareia de Filipe. E aí eu tô vendo lá, pra cá, pra lá, e daqui a pouco eles vão num vale que eles chamam o Vale do Inferno. E nesse Vale do Inferno tinham ali, eram praticados ali naquele tempo, vários cultos a outros deuses pagãos, né? A Pan, a vários, alguns egípcios, era uma confusão miserável. Eu vi aquele vídeo, puxa, nossa, não conhecia, não sabia dessa parte da história. Aí tá bom. Aí continuei, a vida vai continuando, o Senhor está sempre ensinando a gente, né? Aí eu peguei um texto e Deus deu, e aí era aquele texto, se eu não me engano, sobre Jesus que sobe ao norte de Israel, passa por Cesareia de Filipe, tal. Aí depois do texto aqui para lá, um pouquinho para cá, aí vem aquela frase, Jesus perguntando, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí para cá, para lá, e vem Pedro, vai lá e fala, né? Tu és o Messias, né? E aí fica aquele negócio, aí Jesus olha para ele, muito bom, Pedro. Feliz és tu, né, que o Espírito Santo te inspirou para você conhecer isto, ter esse conhecimento. Né? Ou seja, aí o primeiro pensamento que vem, né, para saber que Jesus é o Messias, é o Salvador, tem que estar sob inspiração de Deus. Se não for assim, esquece. E aí logo depois ele fala aquela frase, né? E tu é, né? Você falou quem sou eu, agora eu vou falar quem é você. Tu és, é, tu és Pedro, e sobre esta pedra fundarei a minha igreja. Ponto. Aí tem muita coisa que pode falar, é óbvio. Eu vou falar uma coisa que eu achei tão fantástica, né? Primeiro, a localidade que ele falou isso, né? Onde é que foi que ele falou isso? Ele falou nesse vale que eles estavam passando, né? Que foi de propósito, né? Que Deus levou eles ali para eles confessarem no vale do inferno, ou seja, nada mais claro do que o vale de trevas, que é o mundo, lá no fundo dele, lá que ele faz essa explicação, e é lá que ele constitui Pedro, o chefe da igreja. Ou seja, bem, cara, eu achei isso lindo, poético até. No mais pobre, porcaria, miserável, nada no pó, ou seja, lá no fundo do poço, lá ele foi constituir a igreja, sobre Pedro. Ah, isso não quis dizer. Não, ele quis dizer. A palavra é simples, direto, não tenta enrolar a palavra. Né? O primeiro dirigente, papa da igreja, né? Sobre a minha igreja eu te constituo papa. Só faltou ele falar isso. Ele falou o quê? Tu és Pedro e sobre esta pedra vou fazer a minha igreja. Não tem o que parar e falar. A primeira coisa a entender também é que a palavra Pedro, que significa pedra, Cefas, se você quiser a palavra original, sobre pedra. Por isso que o nome dele foi alterado para Pedro.
Naquele momento, Jesus troca a missão de vida de Pedro, né? Antes ele era Simão, que ia viver corriqueiramente no mundo, mais um judeu, ali vivendo naquele tempo. Não, agora isso é outra coisa. Agora tu estás trabalhando no planejamento divino. Agora você trabalha para Deus, tu és Pedro. E sobre esta pedra, sobre este Pedro, eu constituirei a minha igreja. 2. O nome Pedro não é um costume hebraico. Legal, né? A maioria acha, não tem nada de hebraico nessa palavra. Esquece. Você não vai ver outras pessoas chamadas Pedro. Lá no judaísmo. Não tem. Não é uma palavra judaica. Porque a palavra que Deus falou foi Cefas. E Cefas tem um outro contexto, né? Achei engraçado isso. Mas ele fala, aonde ele fala, para mim é poético. Ele leva lá no fundo do Vale do Inferno, com várias religiões ali sendo praticadas. Ele faz um discurso que deixa todo mundo parado. Ele declara a igreja dele ali, a intenção dele, qual era, né? Mas por que ele tem essa intenção? Porque ele foi aos seus, como disse a palavra, e os seus não o receberam. Jesus manda primeiro a família, aos judeus, e os seus não o receberam. Então ele constitui ali a sua igreja com o resto dos judeus, no fundo, que acreditou nele, e ali ele começa a história toda de novo. Ele dá uma guinada de fé, dando quase que uma sentença de erro e queda do judaísmo, porque eles não aceitaram o Messias, o Filho de Deus vivo. E é onde foi decretado, né? Muita gente fala assim, mas tinha que ser decretado em Jerusalém. Mas Deus poeticamente vai no vale da boca do inferno, se for falar as palavras mais exatas, dos portões do inferno, assim que eles chamavam também, para declarar isso. E ali ele declara uma coisa linda. Okay? O que ele declara ali depois que ele fala sobre isso? Ele faz uma segunda declaração, que é: as portas do inferno não podem contra a minha igreja. Então acho isso também poético, porque ele foi na porta do inferno para falar isso, para repreender o diabo. Ele falando, ó, aqui tu não pode, querido. Não quer dizer que o diabo não entra na igreja para fazer algazarra, bagunça. Ele entra, faz, mas não prevalece. Então isso é muito bonito. Eu fiquei rindo algum tempo depois, quando eu percebi tudo aquilo que ele estava falando. Então, queria deixar essa pequena mensagem, porque eu acho muito legal o jeito de Deus falar, poeticamente, e a gente tem que entender que tem tudo isso, tá bom? Paz e bem.